Fala galera, Cadu Passo falando, e nesse vídeo aqui a gente vai discutir sobre mioclonias, um distúrbio de movimento hipercinético muito comum na prática não só dos neurologistas, mas de todas as especialidades. Tá? Então é importante que todo médico saiba reconhecer e como fazer uma abordagem básica que exames pedir para esses casos. Vem comigo nessa aula para aprender. Então, gente, a ideia aqui nesse vídeo é tentar, tornar vocês aptos aí a saber a identificação, a definição de mioclonia, conhecer as características, os conceitos associados, começar a diferenciar de outros distúrbios de movimento e entender como colher uma história e como examinar de forma direcionada para chegar no diagnóstico certo. Tá? E aí, para começar, a definição é que mioclonia é um distúrbio de movimento hipercinético caracterizado por movimentos involuntários, súbitos e breves. Esse breve, gente, aí, eletrofisiologicamente, significa menos de 200 milissegundos. Tá? Em geral, eles não são estereotipados, né? E podem acontecer em um ou mais músculos. Acaba aparecendo até um choque. Muitas vezes o paciente descreve como se ele estivesse tendo choquinhos e, eventualmente, pode até derrubar algum objeto na mão, caneta, colher, copo, por exemplo. Tá? As mioclonias, então, acontecem pela contração ou pela interrupção de um ou mais músculos. Quando é pela contração, a gente tem a mioclonia dita positiva. Quando é pela interrupção, é dita mioclonia negativa. Caracteristicamente, são movimentos muito simples e muito rápidos, bem bruscos, que desaparecem durante o sono. Dessa forma aqui, na imagem, por exemplo, olha só. Você vê que o paciente está tentando manter uma postura, mas ele não consegue sustentar, e aquela musculatura, ela falha em vários momentos, no punho, nos dedos, eventualmente até mais proximal aqui no braço. Então, isso, pessoal, são mioclonias negativas. Caracteristicamente, ela é assim. E pode acontecer de maneira muito semelhante, né? Só que pela contração, configurando aí uma mioclonia positiva. Lembrar que durante o sono, elas tendem a melhorar. Galera, o próximo passo, depois que você entendeu a definição e as características da mioclonia, é que vocês saibam as classificações. Elas servem para identificar a doença de base, compreender o processo patológico, para você conseguir chegar no diagnóstico certo e propor o tratamento adequado. Então, em termos de mioclonia, a gente precisa classificar para poder facilitar o entendimento de como elas funcionam. Tá? Existe aí classificação por distribuição e por desencadeante, que vão ajudar muito a gente com relação a entender melhor a fenomenologia. Por distribuição, a mioclonia pode ser focal, que vai cometer uma parte específica do corpo, o membro ou a cabeça, por exemplo. Multifocal, que vai pegar duas ou mais áreas, né, mas em geral afastadas. Podem ser segmentares, e em geral vai pegar, né, regiões próximas do corpo. E podem ser generalizadas, que vão acontecer por movimentos bruscos de grandes grupos musculares, ou, em geral, né, pode pegar todos os membros mesmo. Tá bom? Lembrando que para a gente diferenciar multifocal de segmentar, que segmentar deve pegar uma musculatura de grande porte, quadril, escápula, tronco. Tá? Isso que vai diferenciar mais aí da multifocal. E por desencadeante, elas podem ser de três tipos: espontâneas, né, no repouso ou em alguma postura; reflexas, por estímulos aí táteis, dolorosos ou até mesmo sonoros; e também podem ser de ação, que vão acontecer durante um movimento. A gente tem aqui um exemplo de mioclonias espontâneas. É só o paciente na postura, né, e apresentando vários movimentos bem bruscos, em que ele acaba perdendo aí o tônus muscular. Reflexas, como eu falei, podem ser por estímulos táteis, como está acontecendo aqui. Você vê que o toque faz com que o paciente tenha muito mais mioclonias. Ou por estímulos dolorosos. Vocês podem ver aqui, tá? Com a espátula. E a mioclonia de ação, que funciona aqui, por exemplo, durante essa realização do teste index-index, a gente vai ver algumas mioclonias acontecendo, aqui principalmente na mão direita. Então, a gente teve a classificação por
distribuição e por desencadeante. Por topografia, pessoal. A classificação por topografia ajuda a gente a entender a fisiopatologia, né, de onde vem aquele distúrbio de movimento. Ele pode começar no córtex, né, seria aí um disparo de múltiplos neurônios no córtex motor, que iriam estimular o movimento brusco daquele grupo muscular. Podem ser córtico-subcorticais, então seria uma hiperatividade aí da alça córtico-estriado-talâmica, levando o paciente a apresentar várias mioclonias, essas em geral vão ser generalizadas. Tá? Podem ser subcorticais, e aí as subcorticais podem ser não segmentares ou segmentares. Subcorticais podem acontecer, por exemplo, no tronco ou na medula, principalmente. Segmentar é aquela mioclonia que vai afetar, em geral, um segmento, tá bom? Enquanto a não segmentar, ela vai espalhar para cima e para baixo. E as mioclonias periféricas, elas surgem aí, né, da unidade motora, podendo ser plexo, raiz ou até mesmo nervo. Com relação, finalmente, pessoal, à etiologia, né? O que é que está causando, qual o agente que está levando o paciente a ter aquelas mioclonias? Primeiro, elas podem ser fisiológicas. Quem nunca aqui está pegando no sono e toma aquele famoso choquinho, ou está ali dormindo com a pessoa e a pessoa dá um chute, alguma coisa assim desse tipo, tá? Essas são mioclonias fisiológicas do sono. Elas também podem ser essenciais, hereditárias ou adquiridas, epilépticas, então tem epilepsias que cursam com mioclonias, e podem ser sintomáticas, secundárias aí a patologias outras ou alguma outra condição. Em geral, pessoal, essas são as que o médico mais vai ver. Tá? As mais comuns aí entram as fisiológicas, né, por conta do sono, e as sintomáticas são extremamente comuns de atendimento médico, não só neurológico, tá? Mas os clínicos também vêm muito, porque medicação, insuficiência renal, insuficiência hepática, tudo isso pode levar ao surgimento de mioclonias. E dentre os diagnósticos diferenciais, nós vamos ter as distonias, e em geral aí as distonias com um perfil mais espasmódico, né, mais rápido, os tics, que podem ser confundidos, né? Alguns episódios de coreia, que seria coreia, pessoal, e tremores. Né? Existem mioclonias que podem assumir um aspecto mais rítmico e acabar confundindo com tremor. Tá? Bom, gente, se você está seguindo aqui nossa sequência de aulas de estudo de movimento, você está meio cansado já de ver esse slide. Tá? Mas ele é muito importante, principalmente aqui na mioclonia, porque, em geral, a gente tende a bypassar, né, essa sequência, porque tem uma sequência própria para a mioclonia, ela é mais diretona, assim, de fazer. Mas, gente, é super importante você seguir a sequência, porque existem patologias que cursam com mioclonias, que são extremamente graves em termos de prognóstico. E você não pode perder esses diagnósticos. Por exemplo, degeneração córtico-basal cursa com mioclonia, além de outros distúrbios de movimento, como distonia, parkinsonismo e alterações cognitivas. Tá? Então, você não pode deixar de passar outros distúrbios de movimento, outras alterações neurológicas, numa etapa anterior à avaliação específica de mioclonia. Mioclonias com ataxias podem acontecer em doenças mitocondriais, doença celíaca, inclusive em doença priônica, tá, gente? A doença de Creutzfeldt-Jakob, por exemplo, cursa com mioclonias, pode cursar com ataxia, alterações cognitivas, com demência rapidamente progressiva, por exemplo, ou até mesmo alterações visuais. Tá? Então, é ideal que vocês sigam sempre a abordagem dos 5 passos antes de seguir para a abordagem específica de cada doença. Mas, como eu falei, mioclonia, o próprio contínuo, né, que é a referência aqui dessa aula, traz uma abordagem em 3 passos, que é colher história e exame, pedir exames complementares e exames direcionados. Segredo nenhum, tá? O contínuo faz um fuso-aid que faz uma abordagem incrível e nada mais é do que o que a gente sempre faz com toda doença. Mas quais são os detalhes importantes, né, nesses 3 passos? Avaliar os antecedentes do paciente, quais são as medicações que ele usa, se foi acrescentada alguma medicação recentemente, se aconteceu alguma coisa, algum evento médico recente, infarto, parada cardiorrespiratória, lesão renal aguda, por exemplo. Qual a temporalidade, né, quando surgiram as mioclonias, se elas são progressivas, se elas surgiram abruptamente. Se ele tem algum sintoma concomitante, né, e se tem alguma história familiar de mioclonias, aí pensando, por exemplo, numa questão de epilepsia. Tá? Para examinar, a gente vai fazer a inspeção do paciente, com ele em repouso, em algumas posturas e realizando ações,
a gente ver quais são os desencadeantes, né? Além disso, a gente vai ver a amplitude das mioclonias, a distribuição e quais estímulos ativam aquela mioclonia. Então, gente, como eu falei, né, aquela classificação em distribuição e desencadeante é bem da fenomenologia. É uma coisa que a gente vai fazer no exame. Depois disso, junto com o nosso exame neurológico, com o exame cognitivo, com a anamnese, a gente vai classificar a mioclonia em termos de topografia ou fisiopatologia, né, e de etiologia. Aí, pessoal, todo paciente com mioclonia deve receber um screening básico, tá, de função renal, ureia, creatinina, eletrólitos, incluindo aí cálcio e magnésio, função hepática, né, enzimas e tudo mais, um screening toxicológico em casos selecionados e sempre fazer a glicemia. Além desse screening básico, com condições de rápida reversão, né, que o paciente pode ter, a gente vai prosseguir, em alguns casos selecionados, com exame de imagem, ressonância magnética, ou com líquido. E, nos casos de mioclonia, pessoal, em geral, o exame complementar que chama muita atenção são os exames de eletrofisiologia. Tá? Começando com o eletroencefalograma, por conta das mioclonias de etiologia epiléptica, mas podendo também aí ir para a eletroneuromiografia para uma melhor caracterização do fenômeno. Como eu falei, às vezes o diagnóstico diferencial é difícil, e é justamente a eletroneuromiografia e o eletroencefalograma que vão ajudar. Potenciais avocados, coisas desse tipo, que vão ajudar a diferenciar o fenômeno em si pela eletrofisiologia. Lembra que eu falei lá da definição de que são breves, são menores que 200 milissegundos? Esse é um exemplo, tá, da utilidade do exame complementar para você poder diferenciar de fenomenologias que podem acabar sendo parecidas. No final, depois que você colhe toda essa história, como eu falei, você vai colocar ele em uma etiologia específica e vai realizar o tratamento mais adequado. Mas se você acha que acabou, gente, ainda não. A gente precisa falar de alguns termos consagrados a respeito de mioclonias que vocês vão ouvir bastante ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, um desses termos é a mioclonia palatal. Tá? É uma mioclonia de topografia ou fisiopatologia segmentar. Então, subcortical segmentar, tá? Que acontece ali no tronco encefálico. Ela é dividida em essencial, né, que é uma mioclonia não patológica, que acomete o músculo tensor do véu palatino e que o paciente ouve um clique que, em geral, melhora durante o sono. Né? Então, se é essencial, se em tese não tem patologia, ela tende a melhorar quando dorme. Pensar assim. E também em uma forma sintomática, que tem patologia, né? Que pega o músculo elevador do véu palatino. Tá? Então, enquanto a essencial pega o tensor, a sintomática pega o elevador. Outros sintomas podem aparecer nas sintomáticas, né, por conta de uma lesão no tronco, e que geralmente é uma lesão que está acometendo ali o trígono de Guillain-Barré. O fenômeno que acontece é esse aqui, tá? E, eventualmente, pessoal, é difícil diferenciar de tremor, porque ele pode assumir uma característica rítmica. Então, em geral, esse fenômeno pode ter apresentação com duas fenomenologias e você descreve como o paciente apresenta. Se for uma coisa mais ritmada, você pode chamar de tremor palatal. Se for uma coisa mais irregular, você pode chamar mesmo de mioclonia palatal. Você descreve a fenomenologia como você vê. Mas são descrições para o mesmo fenômeno. Tá? Um outro termo aqui é a mioclonia próprio-espinal. Uma mioclonia subcortical não segmentar, que acontece na medula. Ela fica ali num segmento específico, ela não progride para outros segmentos, tá bom? Em geral, um gatilho, um estímulo vai viajar em direção rostral e caudal simultaneamente por vias lentas, né? E aí pode acontecer uma extensão ou flexão do tronco. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver a realização do estímulo com a contração do tronco ali, uma extensão, como vocês puderam ver logo no começo do vídeo. Vou passar de novo aqui. Olha só, quando ele tocar, tem uma extensão do tronco. Bem rápida, bem breve. Tá? Mioclonia próprio-espinal. Outro termo consagrado, mioclonia ortostática. Né? São abalos nas pernas quando o paciente está de pé, bem irregulares. Né? E diferente do tremor ortostático, que é regular, né? A mioclonia produz muito mais dificuldade de marcha. Como a gente vai ver aqui no vídeo, o paciente tem muita dificuldade de se manter em pé.
Então, em vários momentos, ele tem contrações, na verdade, interrupção de atividade, de manutenção ali da postura, de maneira bem abrupta e bem breve. Tá? A gente pode ver aqui, ó. E aqui no final do vídeo. Uma, duas, tá vendo? Várias mioclonias negativas. Outro termo consagrado, gente, é o tremor cortical. Isso mesmo, é uma mioclonia de etiologia cortical, né? Quando você faz potenciais evocados somatosensoriais, eles estão aumentados, só que a manifestação eletrofisiológica acaba sendo ritmada, e aí parece um tremor, e recebeu o nome de tremor cortical, mas na verdade é uma mioclonia. Aqui, o paciente vai manifestar o evento. Parecia um tremor, né? Mas são várias mioclonias de forma explosiva que acabam aparecendo aí, um tremor mesmo. E um último termo consagrado são as polimioclonias. Polimini-mioclonias, que são a forma de mioclonias multifocais, em geral distais, pegam muito a mão, né? E que vão fazer várias mioclonias em regiões diferentes. Por exemplo, olha o polegar, esse polegar. Eventualmente, a gente vai ver outros dedos fazendo pequenas mioclonias. E essa é uma manifestação relativamente comum de atrofia de múltiplos sistemas, de outras doenças degenerativas, como degeneração córtico-basal também. Pode aparecer em encefalites, tá bom? Mas acontece também na atrofia muscular espinhal, ou até mesmo na atrofia muscular progressiva. Então, o paciente vai ter a miotrofia, como a gente pode ver nesse caso, e o polimini-mioclônios. E é isso, pessoal. Se você acha que ficou um pouquinho mais fácil de entender as mioclonias com essa abordagem passo a passo, não esquece de se inscrever no canal para as próximas aulas, deixar sua curtida e, se tiver qualquer dúvida, perguntar nos comentários aqui que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Até a próxima aula.